Pneumonia. Sem dúvida alguma, uma das infecções mais frequentes no dia a dia e que você, médico ou acadêmico de medicina, precisa ter total atenção para atender esses pacientes. Nessa aula eu separei para você um passo a passo para atender pacientes que chegam com pneumonia, desde o entendimento do que realmente é uma pneumonia, como que você faz o diagnóstico, estratifica o risco, até realmente prescrever os melhores antibióticos para esse paciente. Essa é a retrospectiva Médico na Prática, em que eu separei os 10 vídeos mais visualizados no canal, para você que já assistiu poder revisar esse tema tão importante e atual, e se você não assistiu ainda, essa é a sua oportunidade. Aproveita! Paciente Clemilda Doroteia, 66 anos, com queixa de dispneia, tosse, expectoração há 4 dias. E hoje começou a ter febre e piorou essa dispneia. Então ela resolveu procurar atendimento. Doutor, comecei, sabe, parecia uma gripe no começo, com coriza, nariz escorrendo, tive alguns espirros. Na verdade, isso faz uma semana. Mas de 4 dias para cá, comecei com uma tosse. Uma tosse que no início era seca, não saía nada. Mas gradativamente essa tosse começou a ficar meio amarelada, com secreção, com expectoração. E de ontem para hoje está com bastante secreção. Sabe aquele catarro amarelo, doutor? Então isso aí está saindo. E o que mais me assustou foi hoje cedo. Acordei meio cansada, fadigada, sabe? Aquele peso aqui. Tossindo muito, nem consegui dormir à noite e me deu febre hoje cedo. Frequência cardíaca 106, frequência respiratória 26, saturação 95, PA 140/80. E agora? Como conduzir o paciente Clemilda da melhor maneira possível? A senhorinha de 66 anos, está ali conversando, consciente, orientada. Mas quais será que são os pontos que a gente precisa ter muita atenção, principalmente num paciente de 66 anos? Será que é só uma, entre aspas, gripe mais forte? Ou será que é muito além disso? E como que a gente pensa? Se eu tô aqui, ó, caramba, tá piorando, tá tendo febre em paciente idoso, apesar que hoje, 66 anos, né, paciente é jovem, mas acima de 60 a gente já considera, principalmente acima de 65, tendo febre, expectoração, piora da dispneia, frequência respiratória aumentada, será que é uma pneumonia? Poxa, mas eu tô num local onde não tem recurso, eu não tenho exame, não tenho raio-x, não tenho nada, como é que eu vou fazer esse diagnóstico de pneumonia em um local sem recurso? E você sabe um passo a passo para atender da melhor maneira possível esses pacientes? É justamente isso que eu vou te mostrar nessa live. Vou te fazer entender realmente o que é uma pneumonia, por incrível que pareça. Apesar que você já sabe do conceito, eu tenho certeza disso. Mas eu vou te fazer ver essa infecção de uma forma diferente, que vai chamar muito mais a atenção. E vou te mostrar também um passo a passo, especificamente em 4 passos, para você atender esse paciente em qualquer local que você estiver. Se tiver recurso ou não tiver, você vai ter plenas condições para isso. Vou falar de diagnósticos diferenciais, infecção bacteriana, viral. Será que dá para diferenciar no pronto atendimento? Será que aqui, para nossa paciente Clemilda, pode ser uma infecção viral? E se for, muda alguma coisa no tratamento? E ao final ainda vou trazer doses, tudo certinho dos principais medicamentos que a gente usa para esses pacientes. Então vamos lá, vamos começar com tudo entendendo realmente o primeiro passo, que é entender realmente o que representa a pneumonia. E por que eu coloco exatamente essa palavra, representa a pneumonia? Olha esse dado de 2019. Um aviso importante antes da gente começar, como é um tema importante para o dia a dia, essa aula é para médicos e acadêmicos de medicina. Não é para pacientes utilizarem as informações dessa aula para se automedicar, ainda mais quando a gente fala de pneumonia. Pneumonia é uma situação extremamente grave. O paciente precisa passar em atendimento médico, presencial, ser examinado e ter o seu tratamento individualizado. Não é para sair tomando medicamentos por conta, que isso é muito perigoso e pode, inclusive, retardar o seu diagnóstico, o seu tratamento de maneira adequada. Então, é para médicos e acadêmicos de medicina. E aproveito também para convidar quem é médico e acadêmico de medicina e quiser fazer parte do grupo do Telegram, eu vou enviar o guideline da Sociedade Brasileira de Pneumologia sobre o mais recente, que é de 2018, né? Depois veio a pandemia, bagunçou todo o cenário aí, mas é o mais recente, está muito bacana, eu vou enviar no grupo do Telegram. Então, para médicos e acadêmicos de medicina, quiser, entra no aplicativo do Telegram, tem lá em cima a busca, coloca médico na prática, vai aparecer o grupo, é só clicar e vir fazer parte. Eu mando áudio todos os dias, quase, mando casos clínicos, mando guidelines, então aproveita se você tem interesse para receber esse guideline também. E eu vou até dar uma olhadinha. Se eu tiver o PDF disponível, eu mando o PDF dessa aula também. Mas vamos lá. Olha esse dado, e aqui importante ser antes da pandemia, de 2019, dado mundial. 2,5 milhões de mortes por pneumonia. Olha como é um dado impactante. E se a gente pensa no tanto de internações, caramba, esse número é gigantesco. E aqui vamos deixar claro,
são aqueles pacientes que faleceram de pneumonia e que foram notificados como pneumonia. Mas às vezes o paciente deu entrada como pneumonia no hospital, ficou às vezes uma semana na UTI, acaba falecendo e o diagnóstico não vem como pneumonia. Então olha como que esse número é um número muito impactante. E mais, na atualidade, e já há muitos anos, a pneumonia é a principal doença infecciosa que leva a óbito, mesmo nos dias de hoje. Olha só que a gente pensa assim, caramba, pneumonia sempre teve, e ainda tem um tabu, você fala para o paciente que ele está com pneumonia, caramba, ele abre o olho desse tamanho. Porque olha o impacto que isso tem na memória da sociedade. E sempre foi a infecção que mais mata no mundo. E você poderia pensar assim, caramba, mas mesmo nos dias de hoje, com os antibióticos que a gente tem, sim, ainda nos dias de hoje, infelizmente, ainda é a infecção que mais mata no mundo. E eu vou te mostrar o porquê isso acontece. E está relacionado com esse primeiro passo. Para você realmente perceber a gravidade que é uma pneumonia. E já te adianto aqui uma coisa. Não existe, eu vou falar no diagnóstico ali, mas não existe esse negócio de princípio de pneumonia, pontada de pneumonia, pelo amor de Deus, isso não existe. Ou tá com pneumonia ou não tá. Simples assim. Não adianta a gente querer mascarar, às vezes, tô lá com o paciente, não vou falar que ele tá com pneumonia, porque senão ele vai assustar. O senhor está com um princípio de pneumonia. Não faça isso, porque isso é desinformação. Ou tá ou não tá. Inclusive para o próprio paciente ter consciência da gravidade da situação e seguir à risca os medicamentos que você vai prescrever para ele. Então, olha só, vamos entender realmente isso daqui, ó, o que representa essa pneumonia para o indivíduo. Quando a gente pensa no pulmão, o pulmão é um órgão muito interessante. Dois, na verdade, né? São órgãos interessantíssimos. Por quê? É um órgão extremamente nobre que desempenha uma função maravilhosa no nosso organismo, que é a troca gasosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensando nisso, fala, peraí, legal. E é um órgão tão... Quem já teve oportunidade de entrar em cirurgia, dissecção de cadáver não serve, né? Que se bem que hoje a maioria manequim não tem mais cadáver, não é da minha época da faculdade, que a gente dissecava cadáver, e que o pulmão ficava completamente distorcido por conta do formol. Quem já teve a oportunidade de entrar em cirurgia, poxa, você olha para o pulmão, é um tecido muito nobre, muito delicado, extremamente delicado. E você pensa o seguinte, caramba, esse órgão extremamente delicado está todo dia vulnerável. Quando a gente pensa nos demais órgãos do nosso organismo, vamos pensar aqui nos órgãos abdominais principalmente, todos esses órgãos ficam protegidos dentro do nosso organismo. Eles não têm contato com o meio externo. Você pega o fígado, tem contato direto com o meio externo? Não. O baço? Não. Esses órgãos internos, então, eles ficam protegidos, o próprio coração, os rins, ficam protegidos. Agora, o pulmão não tem como ficar 100% protegido, porque ele precisa receber o oxigênio que vem do ambiente. E aí que você já começa a entender o problema. Isso é um ponto de fragilidade para o organismo. Por quê? O ar vai entrar, percorrer toda a traqueia, chegando até os brônquios, bronquíolos e chegando até o parênquima pulmonar. Agora, pense o seguinte, indivíduos jovens, saudáveis, é comum você encontrar um paciente desse com pneumonia? Pensa, reflete, os pacientes que você vem atendendo nos últimos meses. Quantos, no último ano, quantos pacientes jovens, tirando o Covid, que isso é uma outra conversa, né? Tirando o Covid, pensando em pneumonia bacteriana, quantos pacientes jovens você fez diagnóstico de pneumonia bacteriana no último ano? Agora, quantos pacientes idosos, diabéticos, dislipidêmicos, hipertensos, imunocomprometidos? Peraí, isso já é algo que chama atenção. Paciente jovem dificilmente evolui com pneumonia, mas ele não está exposto? Sim, a todo momento o ar está entrando lá nos pulmões, expondo a entrada de bactérias. Mas olha que interessante, desde o início aqui da entrada de oxigênio, nosso organismo, desde as fímbrias aqui, ó, na entrada das narinas, já está tudo preparado para evitar com que patógenos cheguem no pulmão. Então, desde aqui das coanas, desde a entrada, aliás, das conchas nasais, a gente vai fazendo turbilhonamento de ar, jogando partículas para dentro. Você já pensou nisso? A hora que o ar entra ali na concha nasal, é para fazer isso, é para ele turbilhonar, justamente para ir jogando partículas naquele epitélio que a gente tem interno, chamado de mucosa, que ele é espesso, tem muco para ir grudando essas partículas. E mais, conforme o ar vai descendo, vai passando aqui, ó, por um epitélio todo ciliado, produtor de muco, e que vai constantemente varrendo isso até a chegada nos pulmões. E mais, assim que chega no pulmão, lá dentro tem todo um exército esperando, caso a bactéria consiga vencer toda essa parte mecânica,
Ainda lá dentro, macrófagos estão lá só esperando para poder fagocitar, caso chegue alguma bactériazinha aqui, ó. Então olha como que nosso organismo ele é todo preparado. Sabiamente, a fisiologia prepara tudo isso daqui para a chegada de patógeno, para não deixar chegar patógenos lá dentro do pulmão. Peraí, mas qual que é o conceito de pneumonia? Pneumonia é uma infecção das vias aéreas inferiores. A bronquopneumonia ou pneumonia por si só é uma infecção aqui dentro. Quer dizer, em outras palavras, o patógeno chegou. E não só chegou, como está causando uma infecção. Esse é o grande ponto que você começa a entender a gravidade da situação. Então, olha só, o patógeno chegou lá, não era para ter chegado. E mais, chegou e o sistema imunológico não conseguiu. Então, diante dessa situação, automaticamente na sua cabeça, tem que vir duas situações e que geralmente elas se interlaçam. Como assim? Diante disso, a gente pensa o seguinte, tem dois problemas aqui. E geralmente os dois estão juntos, mas pode ser isolado também. O primeiro deles é o próprio hospedeiro. O indivíduo que tem fatores de risco, o indivíduo que tem comorbidades, tende a ter todo esse mecanismo de defesa diminuído. E é aqui que você percebe justamente esse peso, o peso da presença de comorbidades. E o tanto que isso daqui impacta quando a gente fala de pneumonia. Porque são essas comorbidades, na verdade, que predispõem o organismo desse indivíduo a essa fragilidade, a ele não combater essa bactéria, não impedir com que ela entre e mais ainda, não impedir com que ela cause infecção. Então, olha o peso que isso daqui tem, você visualizando todo esse mecanismo. E chama atenção aqui para destaque, DPOC. Olha por que a doença pulmonar obstrutiva crônica é tão deletério. Literalmente abrevia a vida do indivíduo, prognóstico ruim, qualidade de vida péssima. Porque desde aqui da entrada, esse epitélio ciliar no paciente tabagista crônico, que já está com instalação de DPOC, todo esse epitélio ciliar todo danificado, todo ruim, não funciona. A gente sabe que a qualidade do muco produzido pelo paciente tabagista é terrível, é péssima. É um muco mais espesso, que não consegue fazer correr, entre aspas, facilmente, mas nem tem célula ciliada para poder varrer esse muco. Então esse muco acaba virando meio de proliferação bacteriana, para a bactéria se alimentar disso. E mais, olha que interessante, nesses pacientes com DPOC, a gente sabe que a parede aqui, ó, da traqueia fica toda espessada, toda ruim, toda cheia de fibrose, porque ao longo dos anos esse paciente sofrendo agressão pelo tabaco, pelo cigarro, e os neutrófilos vão combatendo isso, produzindo elastases, proteases de maneira geral, que vão agredindo isso. E qual que é a importância disso? Caramba, imagina isso aqui, ó, tudo ruim, tudo cheio de fibrose, tudo cheio de célula dura. Caramba, até isso vai impedir a adequada passagem de células de defesa. Tá tudo, imagina, todo o trajeto ali, ó, tudo entupido, tudo ruim, tudo cheio de barreira. Então a célula de defesa não chega de maneira adequada para lidar com essas bactérias. Tamanho é o peso disso, e eu vou falar inclusive de diagnósticos diferenciais de DPOC lá na hora do diagnóstico, para não confundir exacerbação de DPOC com pneumonia em paciente com DPOC. Já eu falo disso. Mas olha como que comorbidades entram aqui. Diabetes mellitus entra também como comorbidade, pacientes imunocomprometidos, idosos. Idoso, na verdade, o extremo, né? Crianças também, em baixa idade, mas o foco aqui é para tratamento de adulto, então falo de idosos. Esse é um ponto das comorbidades. E outro ponto, patógenos. O patógeno principal das pneumonias, mesmo com vacinação, com tudo mais, é o pneumococo. Esse é o patógeno mais comum no dia a dia. E aquele paciente que chega com uma infecção por pneumococo, geralmente é o paciente com comorbidades. Por quê? Existem ainda outros patógenos responsáveis, e aqui eu destaco os gram-negativos e também os germes atípicos. Gram-negativo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis e também os atípicos Legionella, Mycoplasma. Enfim, esses outros estão muito mais relacionados com o patógeno do que propriamente com o hospedeiro, mas que na verdade acaba ficando junto. Por quê? Pacientes moradores de asilo, pacientes hospitalizados, mais idosos, acamados, com sequelas, aumentam a chance de fazer infecções por outras bactérias. Então olha como que na verdade são dois parâmetros, o hospedeiro e o patógeno, mas que eles acabam andando junto, porque geralmente os patógenos mais agressivos
são responsáveis naqueles pacientes que têm alguma comorbidade a mais, questão de hospital, de uso recente de antibiótico e tudo mais. Mas a partir de hoje, você entendendo isso daqui, ó, esse primeiro passo, é o mais importante, que você vai ver com outros olhos a pneumonia. Que não é simplesmente, pneumonia, aquele conceito vago. Não, você está visualizando, você está entendendo, você está vendo aqui dentro a gravidade que é a situação. Que é, em outras palavras, para você nunca mais esquecer, o organismo está perdendo a batalha. Esse é o ponto principal. Você olhou o paciente com pneumonia, tem que vir a sua cabeça. Ele está perdendo a batalha. Olha a importância da escolha adequada do tratamento. Porque se erra nesse momento o tratamento, ou dosagem, ou antibiótico errado, caramba, esse paciente tem tudo para evoluir mal. Principalmente se tiver comorbidades. Então esse é o passo número 1. Entender realmente o que é a pneumonia. Passo número 2. Como que a gente faz para diagnosticar? Isso é importante. Eu já entendi a gravidade da situação, já entendi o que representa uma pneumonia. Agora, olhando para o meu paciente, quando que eu vou pensar que esse paciente possa estar com pneumonia? E está aqui, ó, bonitinho para você. Tosse, dispneia, expectoração e febre. São os principais sintomas relacionados com pneumonia. E a hora que você parte para o seu exame físico, vai encontrar, geralmente, crepitação unilateral, pode ter MV diminuído, esforço respiratório, tiragens, e isso você consegue observar, principalmente pacientes mais magrinhos. Mas isso aqui, ó, você já faz o diagnóstico de pneumonia. Então, esse dado é muito importante. O diagnóstico de pneumonia é clínico. Não depende de radiografia, não depende de exame de sangue, nada disso. É você colocar a mão no seu paciente, é você coletar uma boa história, fazer uma boa anamnese, se atentar principalmente para fatores de risco, comorbidades, e fazer um exame físico ali, ó, detalhado, você fecha o seu diagnóstico. Só um detalhe, essa expectoração não é patognomônica, não é porque o paciente está com uma expectoração amarelada que significa que ele está com pneumonia. Não. Até mesmo porque nos quadros virais, geralmente, começa com a expectoração mais clara e essa expectoração vai ficando mais com o famoso catarro. Isso não é sinônimo de infecção de pneumonia. Por quê? Na própria árvore respiratória nossa, conforme o vírus está presente ali, ele prejudica o funcionamento adequado das células ciliadas. E mais, ele muda o aspecto do muco, ele deixa o muco mais espesso. E aí as bactérias inerentes à nossa via respiratória acabam transformando esse muco, deixando ele de aspecto mais purulento, mais catarrento, vamos assim dizer, entre aspas. Então isso não é sinônimo de pneumonia, tá? Mas geralmente o paciente que está com pneumonia acaba tendo também expectoração. E se atentar para aqueles pacientes mais acamados, com algum tipo de sequela, que geralmente ele não consegue expectorar, então ele não vai estar tendo esse dado. Mas isso aqui, ó, você já fecha o seu diagnóstico. Então, legal. Clinicamente, você tem capacidade, de qualquer local que você tiver, de fechar um diagnóstico de pneumonia. Isso quer dizer que não vai solicitar nenhum exame? Não, ao contrário. Sempre que tiver disponível, você vai solicitar exames. Mas espera aí, se o diagnóstico é clínico, para que vai servir o exame? E é aqui que cabe perfeitamente. O exame, ele é complementar. Você já fez o seu diagnóstico. Na verdade, a gente vai pedir sempre que tiver disponível e deve pedir radiografia de tórax e exame de sangue para todos os pacientes. Mas não é para fazer diagnóstico, e sim para a gente poder avaliar duas coisas. A gravidade do quadro ou se está tendo complicações. Mas olha só, não confunde gravidade do paciente com o quadro. Por que eu falo isso? Porque a gente consegue clinicamente ver que o paciente está grave, sem dúvida alguma. Mas às vezes o paciente clinicamente não está tão grave e na radiografia de tórax você vê um baita derrame. Ou então uma área ali com cavitação, ou sugerindo um empiema. Então olha como que o exame vai te mostrar que está mais grave do que o paciente aparenta clinicamente. Por isso que ele complementa, que ele é complementar. E até também para conseguir ver a evolução. Imagina o seguinte, o paciente chegou, você já fez o seu diagnóstico clinicamente, pede uma radiografia. Está normal, não vem nada ali específico realmente de pneumonia. E dali 4, 5 dias, esse paciente retorna. Voltou a ter febre. Ele melhorou numa fase inicial, depois no terceiro dia começou a piorar de novo, quarto dia, e está tendo febre. Opa, alguma coisa tem de estranho. Não é para estar fazendo febre no quarto dia de uso de antibiótico. E você repete a radiografia. Olha que bacana, vai conseguir comparar
E às vezes vai ver uma consolidação. Caramba, não tinha no início, agora tem. E clinicamente o paciente piorou. Então olha como que o exame te ajuda a dar essa dimensão de complicações ou de gravidade. Então sempre que possível, pedir sim raio-x de tórax, incidência PA mais perfil. E aqui eu destaco, se tiver suspeita de derrame pleural, obrigatoriamente você precisa pedir a incidência chamada de Laurel. O paciente deita do lado onde tem a suspeita do derrame. Derrame suspeito do lado direito, deita à direita. Suspeito do lado esquerdo, deita à esquerda. Por quê? Ele vai formar uma lâmina. E ao formar essa lâmina, se tiver no tamanho original, que a gente sabe que hoje a radiografia vem pequenininho e precisa ter, se vier pequeno, numa folha, por exemplo, tem que ter do lado os parâmetros de centímetro. Porque você precisa medir a lâmina que formou. Se tiver mais de 1 centímetro, obrigatoriamente precisa puncionar esse derrame para ver se não é um derrame parapneumônico. Então é uma complicação que pode aparecer no raio-x e que você tem que estar atento, tá? Hemograma muito bacana para você avaliar, principalmente leucocitose, se é às custas de neutrófilos, se é às custas de linfócito, isso pode ajudar em diagnósticos diferenciais. Além do hemograma, PCR, proteína C reativa e também, se tiver disponível, procalcitonina pode ajudar. Não é um exame amplamente disponível, ao contrário, pouquíssimos locais têm dosagem de procalcitonina, mas se você tiver num local que tenha, você está num hospital de médio porte, provavelmente vai ter, isso pode te ajudar. Então esses daqui são os principais exames. Olhar a leucocitose, PCR, a proteína C reativa, é uma enzima produzida principalmente pelas células hepáticas, mas também produzidas por linfócitos, por monócitos, sempre que ocorre a liberação na corrente sanguínea de pró-inflamatórios, principalmente interleucinas e TNF-alfa. Então toda vez que o nosso organismo está liberando pró-inflamatórios, tem alguma agressão, é essa resposta que o nosso organismo dá, ele libera pró-inflamatórios para vencer aquela agressão. Esses pró-inflamatórios, quanto maior a quantidade deles na corrente sanguínea, em outras palavras, quanto maior for essa inflamação inicial, mais vai ter aumento de proteína C, porque vai estar estimulando as células hepáticas a produzirem os monócitos e linfócitos de maneira geral. E isso geralmente está muito mais relacionado com infecções bacterianas. Infecção viral pode subir PCR? Sim. Pode subir procalcitonina? Sim. Mas são subidas discretas. Pouca coisa. PCR elevado, procalcitonina elevado, até prova o contrário, é uma infecção bacteriana. Então isso ajuda já no que eu vou falar de diagnósticos diferenciais. Então esses são os principais. Se no raio-x também vier alterações, coisas suspeitas, o ideal é fazer uma tomografia de tórax. É o padrão ouro. Tomografia, a gente consegue ver muito melhor o pulmão do que no raio-x. Mas não vai estar disponível na maioria dos locais e vai acabar ficando restrito para aquele paciente que vai, por exemplo, para uma UTI. E que aí sim acaba realizando a tomografia para ter uma avaliação mais completa. Mas então esses são os principais exames complementares. Quais os diagnósticos diferenciais que nesse momento você tem que ter atenção? Porque a gente já viu que o diagnóstico é clínico. Pela ausculta, tá. Mas ao mesmo tempo pode vir um deles, que é o principal de diagnóstico diferencial, infecções virais. A gente sabe que tem pneumonia viral. E agora? E aqui não estou nem falando de Covid, que também entra como um diagnóstico diferencial nos dias atuais. Mas aí, para isso, tem o teste, faz o teste ali já para ver, para excluir ou não a presença do Covid. Tirando o Covid, infecções virais como vírus sincicial respiratório, rinovírus, adenovírus, são responsáveis. E vamos lembrar que coronavírus, sem ser a cepa 19, também já vinha antes responsável por infecções, pneumonias virais. Como que a gente consegue diferenciar? Será que pela clínica a gente consegue bater o pé que é uma infecção viral ou bacteriana? Existem alguns estudos muito bacanas que fizeram levantamentos de vários pacientes e analisaram os principais sintomas relacionados com infecções virais. E olha só, o que vai chamar a atenção geralmente para infecção viral? Presença de rinorreia, quer dizer, entre aspas, nariz escorrendo, rinorreia é um deles, linfocitose e um quadro mais arrastado, mais relacionado com sintomas gripais. Dificilmente o paciente com uma infecção viral, com uma pneumonia viral, ele não tem manifestação de infecções das vias aéreas superiores, muito difícil. Geralmente ele faz essa infecção viral das vias aéreas superiores e acaba acometendo os pulmões. Então é um quadro mais arrastado,
já começou há alguns dias, foi piorando, e o paciente pode chegar com uma frequência respiratória aumentada, com tosse intensa, pode estar com expectoração, isso pode acontecer, pode estar fadigado. Só que você vai pensar nesses casos. E, se você tiver disponível PCR e procalcitonina, pode te ajudar a fazer essa diferenciação. Outra coisa, no raio-x de tórax, dificilmente tem condensações. Se tiver condensação, você tem que pensar em bactéria. Se tiver aquela imagem em vidro fosco, isso não é tão simples assim para a gente ver no raio-x, a não ser que esteja tão intenso, mas geralmente está mais relacionado com o quadro viral do que bacteriano. Mas isso é difícil, para quem não é especialista, avaliar um vidro fosco ali para o dia a dia, não dá. Então, olha só, outra forma de conseguir fazer essa diferenciação é através dos painéis respiratórios de patógenos respiratórios, hoje cada vez mais disponível, mas ainda assim em pouquíssimos locais. Hospitais de grande porte, hospitais particulares têm painel respiratório, faz a coleta, ele identifica mais de 20 tipos de patógenos, cada vez estão aumentando mais, identifica vírus, identifica bactéria, coronavírus junto. Então, se você tiver num hospital, isso vai ser a raridade da raridade, que tenha painel de patógeno respiratório, nesses casos de dúvida você pode pedir. Então, faz a solicitação, colhe, sai rapidão, você consegue inclusive direcionar. Por exemplo, vem a hemófilos influenza para gripe. Você pode inclusive instituir o oseltamivir, o Tamiflu, para tratamento desse paciente, sem precisar do antibiótico. Em compensação, se já vier bactéria, pneumococo, alguma coisa, você consegue também identificar e já direcionar o melhor antibiótico. Mas essa não é a realidade na maioria dos locais, não é definitivamente. E aí o que eu te chamo a atenção para você ter cuidado? Isso aqui, clinicamente, você de frente lá com o paciente, dá para você ter essa segurança e falar, não, isso aqui é viral, não vou passar antibiótico, vou passar aqui medicamentos, corticoide, por exemplo, e vou dar alta. Dá para você fazer isso no dia a dia? Não dá, não dá. O que eu te aconselho? Se o paciente for jovem, sem comorbidade, e realmente o quadro não estiver tão exuberante, aí sim dá até para você segurar a mão no antibiótico, passar um corticoide, passar um mucolítico, pedir para ele retornar em 24, 48 horas, fazer um acompanhamento de perto. Agora, se é paciente mais idoso, tem comorbidade, esquece, não dá para a gente fazer isso na prática. A gente encontra muito artigo e falando, e é bonito no papel, falando, infecção, pneumonia viral. Tá, mas na prática do dia a dia, para você fazer lá na ponta, lá na sua cidade, no interior, onde você estiver, você assumir essa responsabilidade de diferenciação só na clínica, é complicado. Ainda mais a gente sabe a dificuldade que às vezes esse paciente tem de retornar no pronto-socorro. E aí, olha só, com o primeiro passo que eu mostrei, imagina você perdendo o time de entrar com antibiótico para uma infecção bacteriana? Não dá. Então isso daqui é bonito assim no papel, mas no dia a dia é complicado para poder bater o pé falando que é viral. Outra coisa que eu destaco, que você tem que ter muita atenção, é paciente com DPOC. Para não confundir. Como assim? O paciente que tem DPOC, ele pode entrar em crise, fazer uma exacerbação. E para isso vale lembrar os 3 sintomas cardinais. Piora ou surgimento de dispneia, piora da expectoração, né? Aumentar a quantidade de expectoração e mudança no aspecto da expectoração. E vale lembrar que o paciente com DPOC exacerbado, boa parte das vezes, é por infecção. Mas você não pode confundir. Uma coisa é DPOC exacerbado, o paciente vai chegar com sinais e sintomas lá. Outra coisa é o paciente que tem DPOC evoluindo com uma pneumonia. Então, nesse caso, se o paciente chegar DPOC e você fizer ausculta, tiver crepitação, você fechar o diagnóstico de pneumonia, acabou, você vai tratar como pneumonia e não como DPOC exacerbado. E vai focar os antibióticos para tratamento de pneumonia, eu vou falar mais sobre isso na hora do tratamento. Mas então, passo 2 é fechar o diagnóstico e enfatizo novamente, você falar para o seu paciente que ele está com pneumonia. Não fala pontada, não fala princípio, não tenta amenizar, não. É importante que ele entenda a gravidade da situação para ele poder seguir as suas orientações, para você conversar, explicar. Falar, olha, mas não se preocupe, eu vou passar para o senhor aqui um antibiótico de escolha e que caso não resolva, em 48 horas o senhor tem que estar voltando. Olha como que muda a conversa. Então é sempre ou tá ou não tá. Não existe pontada, princípio, nada disso. Tá legal, você fez o diagnóstico, passo 1, você entendeu. Passo 2, você fez o diagnóstico. É suficiente fazer o diagnóstico para pneumonia? Não. E você agora tem capacidade de entender isso. O passo número 3 é a gente estratificar essa gravidade. Você já sabe que pneumonia é grave. Sem dúvida alguma, 2 milhões e 500 mil mortos em 2019. Isso notificado. Então você já sabe que é grave. Mas, dentro dessa gravidade,
a gente precisa ainda estratificar, porque isso vai ser fundamental na hora de escolher o melhor tratamento. Existem vários scores, isso para a vida, né? Não só aqui na pneumonia, vários scores para tudo, vamos assim dizer. Não existe o score perfeito, não existe isso. Cada score tem seus prós e seus contras. O score mais completo que tem para a pneumonia é o PSI-PORT, o Pneumonic Severity Index, Índice de Severidade da Pneumonia. Esse é o melhor, é o mais completo. Tem lá se é homem, mulher, idade, alteração na gasometria, no raio-x, tem até se é morador de casa de repouso. Você faz lá os pontos, tem vários pontos e depois divide em 5 grupos, até 70 pontos, de 70 a 90 e assim por diante, enfim. Agora, qual que é o ponto? Ele é aplicável para a nossa realidade no pronto-socorro? Não. Ele depende de exame físico, exame de raio-x, de gaso, uma série de coisas que não vai ter na maioria dos locais. Então imagina você tendo que estratificar uma pneumonia sem ter dados para isso. Não dá, então ele é falho por causa disso. Ele não é reproduzível facilmente. Agora, existe um outro score que tem vários defeitos, mas de aplicabilidade, de ser facilmente reproduzível, é o melhor para o pronto atendimento. Então é esse que você tem que usar. O famoso CURB-65, que leva em consideração C, de confusão mental, U, de ureia maior que 50, R, de frequência respiratória maior do que 30, B, de blood pressure, ou PA sistólica menor do que 90 e maior do que 65 anos. Então, olha como isso daqui é extremamente simples, aplicável. Você conversando com o seu paciente, você já sabe se ele está rebaixado ou não, se ele está confuso, se ele está letárgico, sonolento, na hora, rapidinho, em 5 segundos você já consegue definir esse. Ureia, esse é o único problema, vai precisar de exame de sangue. Frequência respiratória, quando você conversa com o paciente, você já vai contando, olhando no relógio, opa, a frequência respiratória é de 30. Blood pressure, já vai chegar para você geralmente da triagem com a pressão sistólica. E por último, se tem ou não 65 anos. Quantos segundos a gente leva para fazer isso aqui? Tirando a ureia. E é justamente isso que a gente faz para deixar esse score ainda mais fácil. Tira a ureia, vamos só pela clínica. É o chamado CRB65. E o CRB65 a gente vai dividir, então, paciente 0 pontos, baixo risco. Paciente de 1 a 2 pontos, risco, intermediário. E paciente de 3 ou 4 pontos, alto risco. Olha como ele é fácil de ser aplicado. Não é o melhor, a gente sabe. Então, sensibilidade, o paciente está com uma frequência respiratória acima de 30, é bastante, mas olha como que isso aqui, ó, em 10 segundos você consegue fazer seu CRB. Você já entendeu o passo 1, já fez o diagnóstico do passo 2 e no passo 3 já estratificou o risco. Já parte para o tratamento. Olha como que ele é muito mais aplicável. E aí sim, baseado no CRB 65, a gente está pronto para direcionar o melhor tratamento para o paciente. Um grande defeito que o CRB 65 tem é não levar em consideração comorbidades. E você já entende esse peso. Olha a diferença, né? Se eu chego para você, falo só do score e falo isso. Falo assim, o problema do score é que ele não leva em consideração comorbidade. Fica uma coisa vaga. Agora, com o que eu te mostrei na primeira página, não fica vago. E você entende o peso que tem comorbidade nesse tipo de situação. Por quê? É o organismo perdendo, entre aspas. Então esse é o maior defeito do CRB65. Não leve em consideração comorbidades. E a gente sabe que isso é importante. Então o que você vai fazer? Vai estratificar o CRB65 e vai adicionar se o paciente tem ou não comorbidades. Pronto. Agora sim. Agora está top para a gente partir para tratar. Tratamento desses pacientes. Você já fez toda a sequência, já estratificou o risco. Paciente de baixo risco. 0 pontos no CRB65. É um paciente de baixo risco e a gente precisa levar em consideração comorbidade. Então, paciente de baixo risco, sem comorbidades, tratamento de escolha para esses pacientes, a amoxicilina. E aqui cabe uma discussão, mas olha só, 500 miligramas, 8 em 8 horas, de 5 a 7 dias. Vou colocar 7 dias. Depois a gente discute de tempo de antibiótico. Esse aqui é a recomendação. Pacientes de baixo risco, sem comorbidades, quer dizer, não é idoso, não tem diabetes, não é imunocomprometido, não fez uso recente de antibiótico, você poderia começar com a amoxicilina 500 miligramas. Por que isso? Porque a gente sabe que nesse grupo de pacientes o principal patógeno é o pneumococo.
é o grande responsável. E o pneumococo ele é sensível à amoxicilina. Agora, quando a gente começa a pensar em hemófilos influenza, moraxella catarrhalis e até mesmo em atípicos, a gente sabe que a amoxicilina não pega tão bem. E dependendo de cada região também, com o uso indiscriminado de amoxicilina, a gente observa cepas cada vez mais resistentes. Mas o fato é que para esse paciente sem comorbidade, amox isolado pode ser uma opção, desde que ele consiga tomar, pegar, mas eu geralmente recomendo que você não erre o tiro inicial, entre aspas, que você não erre o antibiótico e acrescente o ácido clavulânico. Tudo bem que aqui vai aumentar o custo e pode aumentar efeitos colaterais. O principal deles com ácido clavulânico, diarreia. Até 10% dos pacientes podem desenvolver diarreia ao longo do tratamento, principalmente na fase final. E o custo acaba ficando mais caro do que só a amoxicilina. Mas, acrescentando o ácido clavulânico, a gente não aumenta, por exemplo, a seleção de bactérias resistentes. Isso não faz. Então, se tiver disponível, se seu paciente tiver condição e tudo mais, é uma opção que pode ser utilizada. Outra opção, além da amoxicilina, é fazer um macrolídeo, claritromicina. 500 miligramas, 12 em 12 horas, 5 dias, geralmente é suficiente, 5 a 7 dias. Então, essas são as principais escolhas. Se o paciente é alérgico à amoxicilina, você pode passar uma cefalosporina, por exemplo, cefuroxima. Vou falar disso aqui embaixo. 500 miligramas de 12 em 12 horas. Ele é alérgico a beta-lactâmico. Não pode. Você passa macrolídeo. Nossa, é alérgico a macrolídeo também. Aí, nesses casos, você parte para fazer quinolona respiratória. É a última escolha. Última escolha. Levofloxacina ou moxifloxacina. Só um detalhe importante que não é tão detalhe assim. Se você for passar alguma quinolona para o paciente, eu vou falar mais para baixo aqui, não pode passar ciprofloxacina. Porque a ciprofloxacina é a única quinolona, junto com norfloxacina, de segunda geração. Vamos lembrar, ácido nalidíxeo de primeira geração, segunda geração, cipro e norfloxacina, terceira e quarta gerações, levofloxacina e moxifloxacina. A de terceira, quarta, ou gatifloxacina, terceira e quarta gerações, pegam de tudo. A de segunda geração não pega bem pneumococo, não pega estreptopneumonia. É por isso que não deve usar cipro para tratamento de pneumonia, nem infecção das vias aéreas superiores. Não deve usar cipro. Mas se for alérgico a tudo, você vai passar levofloxacina para esses pacientes. Então isso quando não tem comorbidade. E quando tem comorbidade? Quais as melhores escolhas? Tem várias discussões aqui se realmente tem benefício a terapia dupla ou não, mas de maneira geral, o que se tem hoje é que tem benefício sim. Então, para esses pacientes de baixo risco, mas que têm comorbidade, diabético, hipertenso, TPOC, vai passar amox com ácido clavulânico, 875 de amoxicilina, com 125 de ácido clavulânico, 12 em 12 horas, 5 a 7 dias. Cada vez mais se fala de usar o menor tempo possível de antibiótico. Sempre teve isso, sem dúvida alguma, mas com crescente cada vez mais de resistência bacteriana, a tendência é a gente tentar, dentro do possível, passar o menor dias possível de antibiótico. O problema é que na nossa realidade, paciente de baixa renda, paciente do SUS, de maneira geral, é difícil ele ficar voltando no pronto atendimento para ser reavaliado. Então, de rotina, passa 7 dias, poderia ser 5, dependendo do quadro, poderia, mas esse paciente precisaria ter um contato mais de perto, poderia ter uma facilidade para retornar. Então, é temerário na nossa realidade. Por isso, passa para 7, que aí não tem erro. Então, amox com ácido clavulânico, mais macrolídeo, obrigatoriamente um mais outro. Olha a diferença, aqui ou é esse, ou o de baixo. Não são os dois. Agora aqui, obrigatoriamente são os dois. Qual que o guideline traz de escolha? Claritromicina. 500 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias também. Pode ser ácido? Pode também. 500 miligramas uma vez ao dia. Mas o guideline traz como preferencial, o up-to-date também, preferencial de claritromicina para esses pacientes. Então isso aqui é o tratamento duplo que vai ser feito para o paciente. Alternativa, não dá para tomar amoxicilina. Alternativa, cefuroxima. 500 miligramas de 12 em 12 horas, 7 dias. Já foi usado muito o cefaclor, que também é uma cefalosporina de segunda geração, mas na atualidade o cefaclor tem uma alta resistência, assim como o sulfa
Então deve evitar Cefaclor, deve evitar sulfa. Eu só tenho Cefaclor no meu serviço, o paciente só consegue pegar isso. Enfim, se ele só consegue pegar, você passa, mas orienta muito bem que esse paciente precisa voltar em 48 horas para ser reavaliado, porque tem uma chance não desprezível do antibiótico não surtir efeito. Então essa é a principal escolha, claritromicina ou azitromicina. E para aquele paciente que é alérgico a beta-lactâmico, que não dá para passar nenhum desses, opção para esses pacientes, quinolona respiratória. Então levo 750 miligramas dia, por 7 dias. E aí olha o detalhe importante, se atenta nisso, presta atenção. Se você passar levofloxacina para o paciente, não precisa de macrolídeo, porque a quinolona respiratória, o levofloxacina, ele já pega germes atípicos, legionela, por exemplo, micoplasma, já pega. Então não precisa passar, é isolado, levofloxacina ou moxifloxacina. Mas como terceira, quarta escolha, somente pacientes que têm alergia, pacientes com internação prévia, uso recente de antibiótico, quadros um pouquinho mais graves, a gente vai ver. Você pode até dar preferência para levo, mas não é para ser a primeira escolha para os pacientes, tá? E se passar levo, de novo, não precisa passar macrolídeo, ele já pega germes atípicos. Então olha como que aqui está para você já certinho, mastigado, mostrando o caminho para você tratar esses pacientes da melhor maneira. Então baixo risco com comorbidade. E no paciente com risco intermediário ou alto risco, quer dizer, CRB 65 de 1 ponto ou mais, para esses pacientes, o ideal é internar o paciente, pelo menos 24, 48 horas ali no pronto atendimento, avaliar muito bem o leucograma, ver se não está com uma leucocitose importante, radiografia de tórax, ver se não está fazendo derrame pleural. Então esse paciente de risco intermediário, internação, pelo menos 24 a 48 horas, se for risco moderado. Por quê? Se for alto risco, internação de pelo menos 7 dias. E aí, para esse paciente, o esquema ideal ali no pronto atendimento é ceftriaxona, 2 gramas de dose de ataque, mais macrolídeo, né? Claritromicina ou azitromicina. Então faz uma dose de ataque de 2 gramas e depois 1 grama de 12 em 12 horas, tá? Esse aqui é o esquema padrão, você pode substituir por levofloxacina. E naqueles casos graves, paciente com crise muito grave, você pode até associar levofloxacina com ceftriaxone ali na chegada. E depois, claro, no hospital eles vão avaliar, se vai trocar, se vai passar para tazocin ou algum outro. Enfim, lá no hospital vai ser avaliado a necessidade de outros tipos. Ah, você está suspeitando de pseudomonas, faz ceftazidime, enfim, eles vão avaliar lá depois. Aqui no pronto atendimento, ceftriaxona com claritromicina, você resolve muito bem os casos, tá legal? Então esse é o esqueminha de antibiótico, casos graves, casos moderados, internar esse paciente, já tem os antibióticos padrão. E além dos antibióticos, a gente pode passar outros medicamentos, que aqui ó, são perfumarias. Você pode passar, está tendo febre, vamos passar dipirona para o paciente, está com expectoração, vou até colocar uns aqui, uns exemplos. Está com expectoração, pode passar um mucolítico para o paciente. Então olha só, outros medicamentos que você pode lançar mão aqui nesses casos. O famoso mucolítico, ajudar a expectoração, principal deles, acetilcisteína. Dose geralmente 200 miligramas de 8 em 8 horas. Tem formulaçãozinha, tem um que chama Iris, que ele é granulosinho, 600 miligramas. Pode ser tomado uma vez por dia. Dilui o sachêzinho num pouquinho de água e toma. E olha só, naqueles pacientes com bastante expectoração, você pode até fazer uma dose de ataque off-label, isso, off-label. Pode fazer tomar 3 doses por dia. Aí você vai pensar, caramba, mas 1.800 miligramas de acetilcisteína por dia, será que não é muito? Lembra de quanto que é a dose naqueles casos de intoxicação por paracetamol? Então, peraí, olha a dose que faz intoxicação por paracetamol, é absurdamente alta. Que não traz problema para o paciente, aqui vai trazer? Não. Então, se você quiser pelo menos um dia fazer uma dose mais alta, 600 miligramas, 3 vezes ao dia ali no primeiro dia, e depois passa a tomar uma vez por dia, ou, se for 200 miligramas, vai tomar de 8 em 8 horas, tá? 200 a 400 de 8 em 8 horas. Esse é o principal. Tem a cebrofilina também, que pode ser utilizado, Filinar, nome comercial mais conhecido, pode fazer de 12 em 12 horas. Até mesmo xarope de guaco, pode usar, não tem problema. Não tem nada comprovando que realmente traga um benefício importante aqui, mas pode ser utilizado, é uma coisa.
Não deve usar antitussígeno de ação central, dropropizina, por exemplo, não deve ser usado para, tipo, cortar a tosse, cloperastina, não deve usar esses xaropes. Aqui o ideal é usar mucolítico, para ajudar o paciente a expectorar. Outra coisa, e corticoide? A gente vê bastante, né, corticoide no dia a dia. O que os estudos mostram a respeito de corticoide? Corticoide tem sim benefício naqueles casos graves, pacientes que estão internando, indo para UTI. Esses casos graves têm benefício com corticoide. E casos moderados, casos leves, não tem benefício. Então, tomar muito cuidado para não ficar passando de rotina, mesmo porque a gente sabe que esses pacientes, a maioria, são pacientes com comorbidades. Será que a gente não vai agravar o quadro instituindo corticoide para esse paciente? Aí, às vezes, a gente vê assim, não, mas aí eu passo uma dosezinha pequena, 5 miligramas de 12 em 12 horas. Não vai fazer efeito algum. Então, se for passar por passar, não. Agora, se o paciente está mais grave, internou, aí você pode passar 40 miligramas uma vez ao dia. E vamos lembrar que naqueles pacientes com sepse de foco pulmonar, também tem indicação, principalmente depois que entra com droga vasoativa, que já subiu a nora, que vai acrescentar a vasopressina, que é a segunda droga vasoativa nesses casos, obrigatoriamente tem que entrar com hidrocortisona, 50 miligramas de 6 em 6 horas. Então, esse é o único cenário no paciente mais grave ou no paciente com sepse que o corticoide traz benefício. Casos leves, não, de preferência, não usar de rotina. Não usar de rotina. A não ser que você esteja suspeitando de pneumonia viral. Aí também pode ser utilizado para esses casos de pneumonia viral, tá? Mas é aquilo que eu falei no diagnóstico. Para você bater o pé sozinho lá no seu local de atendimento, falar que é viral, excluindo bacterianos sem nada, bacterianos sem exame, sem nada, complicado. Mas é uma possibilidade. Outra coisa. E beta-2 agonista? Famosa nebulizaçãozinha de fenoterol ou salbutamol, tem benefício? Só se o paciente tiver em broncoespasmo. Somente nessa situação. Não deve também ser passado de rotina. A não ser que o paciente esteja sibilando, que tenha antecedente prévio de asma e fez ausculta, está com suspeita de broncoespasmo associado, aí sim você passa beta-2 agonista. Mas de rotina, aí a gente acaba vendo, né? De rotina assim na prescrição, é antibiótico, corticoide, mucolítico e nebulização. Não traz benefício. Por si só, os estudos não mostram que fazer beta-2 agonista para um paciente que não está com broncoespasmo não vai fazer diferença. Então, de rotina não, porque é uma coisa a mais para dar efeitos colaterais. Tremor, mal-estar, paciente ficar lá, taquicárdico, a hora que fizer, então não deve. Aí de novo, não, mas aí eu coloco lá 5 gotinhas de salbutamol ou 5 gotinhas de fenoterol. Não vai ter efeito algum. Se o paciente não chega a taquicardizar, ficar com tremor, quer dizer que nem fez efeito aquele beta-2 agonista. Então não adianta fazer dose pequena. Faz o certo. Se não está sibilando, não tem indicação de fazer. Se tiver dando febre, dor torácica por causa da tosse, vamos lembrar que pode dar dor muscular. Conforme o paciente vai tossindo vários dias, começa a ter dor muscular, pode passar e deve. Dipirona, paracetamol, pode ser utilizado. Anti-inflamatório não esteroidal também deve ser evitado. Principalmente se for pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades, evita, porque você vai estar acrescentando efeitos colaterais para esse paciente. Então agora sim, que a gente tem aqui o passo a passo para atender, a gente pode voltar a atender adequadamente nossa paciente. Eu tenho certeza que várias coisas vão começar já a brilhar aqui na sua cabeça. Olha só, Clenilda Doroteia, lembra, 4 dias de evolução, era uma tosse seca, estava com um pouquinho de coriza, mas começou essa tosse piorar, ficar mais espesso, de um dia começou a ficar mais cansada, está lá mais fadigada, uma frequência respiratória de 26, está saturando bem ainda, frequência cardíaca 106, faço ausculta, crepitação em base direita. Está crepitando lá, nitidamente, olha só, crepitando em base direita, base esquerda normal, terço médio normal, quer dizer, tem uma área de crepitação. Não está com esforço respiratório, não está com tiragem, mas já pela ausculta e pela história, não tenho dúvida de que isso seja uma pneumonia. Então, lá no passo 1, pensando no que representa uma pneumonia, paciente de 66 anos, tudo mais, importante. Segundo, diagnóstico clínico. Terceiro, estratificação de risco. Para essa paciente, se a gente for usar CRB 65, ela entra com 1 ponto. E aqui, com esse 1 ponto de idade, é o que eu disse, o score não é perfeito. Por quê? A gente ainda não falou, mas está faltando comorbidades. Mas, somente pela idade, a gente vai avaliar a clínica,
e você pode medicar e esperar. Se o paciente estiver relativamente bem, tiver como voltar no pronto atendimento, você nem precisa segurar 24, 48 horas, não. Até dá para liberar. Se for algum desses daqui alterado, aí não precisa internar com certeza. Então, CRB 65, paciente de 1 ponto, pela idade, risco intermediário. E o que está faltando de importantíssimo? Dona Clemilda, a senhora tem algum problema de saúde? Ah, doutor, eu tenho, sou diabética, hipertensa, parei de fumar faz 6 meses. Vixe, fumei uns 50 anos aí, ó. Caramba, cheio de comorbidade, cheio de comorbidade. Então aqui, diante desse quadro, com essas comorbidades, olha como que pesa muito mais o seu entendimento do impacto que tem uma pneumonia nesse tipo de paciente. Olha como que a gente, opa, você fica com um a mais. Diferente se ela falasse assim, não, doutor, não tenho nada, tenho 66 anos, nunca fiquei internada, dificilmente uso antibiótico, muito raro, nem lembro quando usei. Olha como que muda na sua cabeça, olha, ainda assim, uma pneumonia. Mas, poxa, está entrando, acho que o peso só da idade, porque não tem comorbidade. Então, para essa paciente de risco intermediário, a gente tem a opção de já fazer uma dose de ataque de ceftriaxone, que é o que eu vou fazer aqui, e avaliar. Vamos pedir exame? Com certeza vamos. Hemograma, vamos pedir raio-x de tórax, e já fazer aqui, ó, ceftriaxona, 2 gramas, dilui num sorinho fisiológico de 100, 250, em 20 minutos, e aí tem um problema, claritromicina ou ácitro geralmente não tem, mas injetável, na maioria dos pronto atendimentos, se tiver já no seu local, você já faz, se não tiver, pode ser via oral. Ah, só tenho azitromicina, então ácitro via oral. Fez os dois, solicita exames. Peraí, vamos ver uma coisinha aqui. Quanto que está a temperatura da paciente? Temperatura axilar, 38,2. Opa, está chamando a atenção já. Paciente de 66 anos, cheio de comorbidade. Olha a importância do avaliar o leucograma dessa paciente. Se tiver PCR, dado bacana. Procalcitolina não vai ter. E raio-x de tórax, com certeza. Porque se tiver alguma alteração, suspeita de derrame, preciso funcionar esse tórax para ver se não é uma pneumonia, um derrame parapneumônico, quer dizer, infectado. Faço azitromicina, paciente evolui bem, faço dipirona, vamos fazer aqui, ó, dipirona para ela. Dipirona sempre diluir, ó, em água destilada, pode ser 10 ml e faz lentinho. Não faz hipoteção, tá? Só nessa lenda. Fez, pega o exame, ó, doutor, 6 horas depois, sai o exame, vou lá reavaliar, paciente bem, frequência respiratória diminuiu, frequência cardíaca diminuiu, tá febril. Então foi para uma frequência cardíaca 78, frequência respiratória 18, quer dizer, estava provavelmente por causa da febre, fez já o antibiótico, vem lá, 12 mil leucócitos. Olha, está no limite, 13 mil, está no limite. Então, para essa paciente, já fez ali a dose de ataque, já tomou azitromicina, a gente pode dar alta. Nesse tipo de situação, ela melhorou a frequência respiratória, está conversando bem, não tem alteração do sensório, não tem mais nada. O que entraria somente a idade, mas por si só. Dona Clemilda, a senhora mora aqui perto? A senhora tem como, se piorar, voltar para cá? Ou a senhora prefere ficar aqui e esperar mais 1, 2 dias de antibiótico na veia? Porque tem essas duas opções. Você pode, inclusive, compartilhar isso com o paciente. Eu acho que a senhora poderia dormir em casa, vai ter mais conforto, comida em casa. E qualquer problema que a senhora tiver, piorou a falta de ar, voltou a ter febre, a senhora corre aqui de novo. E ainda assim, em 2 dias, a senhora volta para vir, ah, não, eu prefiro ir para casa. Então, o que a gente vai passar para ela para casa? Receita de alta. De antibiótico. Amox com ácido clavulânico. 875, 125, claritromicina, 500 miligramas, de 12 em 12 horas. Os dois são de 12 em 12 e pode tomar por 7 dias. Posso passar acetilcisteína, 200 miligramas, de 8 em 8 horas. Posso fazer uma dose de ataque, 600 miligramas, de 8 em 8 horas. Dipirona, não vou passar corticoide, porque não está sibilando, não tem nada aqui sugerindo broncoespasmo. Só com isso daqui, nem nebulização, nada disso. Só aqui já está sendo tratada, e olha a diferença, é uma paciente que fumou a vida inteira, quer dizer, ela tem DPOC, hipertensa, diabética, idosa, DPOC, legal, mas aqui ela está claramente com uma pneumonia, não é uma exacerbação de DPOC, é uma paciente que está fazendo uma pneumonia e que ela tem DPOC. Então essa é a diferença que a gente não pode errar, porque na exacerbação isolada de DPOC, a gente pode tratar o paciente somente com macrolídeo, claritromicina, é uma opção. Para exacerbação de DPOC. Mas aqui não é uma exacerbação, é uma pneumonia em um paciente com DPOC. Daí a importância de você entender essa diferença para realmente tratar esse paciente da melhor maneira possível.
e aqui orientar muito bem, retorno em 48 horas, se tiver qualquer complicação, você viu o raio-x, se não tiver uma pena, você não vai encaminhar só para fazer um raio-x, não dá. Agora, se não tiver nem exame de sangue, aí é melhor ir para algum local, pelo menos, fazer um exame de sangue e, se possível, também uma radiografia de tórax, tá? E vai reavaliando, conversa com a paciente, a facilidade dela voltar, mas eu tenho certeza que a partir de agora você vai ver diferente pneumonia. E vai ter esse passo a passo, sabendo o que é melhor para o paciente, escolhendo os melhores antibióticos, os melhores medicamentos. Então, aproveito para pedir para você compartilhar essa live com o seu amigo médico, acadêmico de medicina. Então, um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, um abração.